Muito bem, senhoras e senhores, começamos mais um canal aqui com você, né? Junto com você aqui na sua Play Hits TV, você que nos acompanha sempre aqui no nosso braço digital da Hits FM. A gente fica muito feliz em poder contar com você aqui nessa grande audiência na Play Hits TV, no programa Mercado Business. Sempre pessoas importantes que passam por aqui, né? Semana recebemos deputados, recebemos prefeitos, já tivemos senadores, governadores, pessoas importantes, empresários, empreendedores, e hoje não podia ser diferente, né? Estamos aqui com dois convidados, né? Uma convidada e um convidado muito especial para bater um papo com a gente. Só que antes eu tenho que lembrar para você não deixar de se inscrever no nosso canal. Estão já aí beirando aí os 5 mil inscritos, né? A gente fica muito feliz com isso, né? Já durante tão pouco tempo, né? Já temos aí quase 500 entrevistas feitas aqui em nosso programa, e também agradecer você que segue a gente no Instagram, as nossas redes sociais aí da Play Hits TV, todo mundo já sabe, @PlayHitsTV, no Instagram você coloca um ponto, @playhits.tv, TikTok e também no Spotify. Paulinho está sempre atualizando lá todas as entrevistas que passam por aqui, porque de repente você não pode assistir, você não pode ver, mas aí você pode ouvir no carro, através do Spotify, os nossos bate-papos aqui, com muitas pessoas muito legais, importantes, do cenário pernambucano, nacional, que passam aqui em nosso programa. Lógico que temos outros programas aqui também, né? Quero fazer menção aqui aos programas que temos aqui na Play Hits. Tem o Kaique, né? Que é personal trainer, ele está aqui com a gente também com o Cast Fit. Temos a Cristiane Huggins, né? Que tem o Consultório Cast, né? Sempre nesse tema de saúde, de bem-estar. Temos o Plenitude Cast com a Andréa Moutinho aqui também, sempre um papo muito legal. O Pod 2 Cast com o meu amigo Ari Lima, sempre com entretenimento e muitos artistas, enfim, vários programas aqui com a gente na Play Hits TV. A gente agradece também aos nossos patrocinadores. Quero mandar um abraço para Kenio, um abraço para Natasha Casada, esse casal tão importante aí, são empreendedores já há bastante tempo e que comandam a Ingresso Prime. Ingresso Prime é o seguinte: você quer comprar um ingresso para um show, para um evento, para uma convenção, obviamente você pode comprar no digital, no www.ingressoprime.com.br, ou, se você preferir, você compra os ingressos de uma forma física. Depois você está no shopping passeando, aí lembra que quer comprar, tem gente que prefere comprar de forma física. Então você pode ir ao Shopping Rio Mar, Shopping Recife, Shopping Tacaruna, em Caruaru e em Vitória de Santo Antão. Lá tem os quiosques da Ingresso Prime, você vai ser super bem atendido, o pessoal lá com a simpatia e com vários ingressos de vários eventos, a agenda de shows, eventos, convenções que passa aqui na nossa cidade. Também a gente agradece a Líder Telecom, Franklin, aquele abraço. Líder Telecom, essa empresa de tecnologia incrível, e todo mundo sabe, grandes conexões acontecem aqui, @Líder Telecom. Autoescola Piloto, do nosso querido amigo Fábio. Fabinho, a Autoescola Piloto é a maior do Nordeste. A Autoescola Piloto, você entra aluno e sai piloto. Cervejaria Babylon, essa cervejaria incrível, artesanal, deliciosa e que vale muito a pena você conhecer. E a Restauro Funilaria, né? Você tá com o carro arranhado, tá com aquela dificuldade com o carro batido, vai na Restauro Funilaria, que fica lá em Candeias, e a gente agradece aos nossos patrocinadores. E hoje aqui a gente recebe com muito carinho essa dupla, eu não posso falar casal, porque são casados, mas a Ana Paula Calato, que inclusive já esteve aqui batendo um papo aqui com a gente, e hoje trazendo um convidado muito especial, que é o Leonardo Lira. A gente vai falar sobre terapias específicas, como uma clínica interdisciplinar pode garantir um tratamento eficaz para crianças neurodivergentes. Vamos saber um pouco disso. O que é esse tema, o que é que pode abranger, e você é o nosso convidado a participar desse bate-papo. Obrigado pela presença de vocês dois, hein? Maravilha. Maravilha. Começa pelo novato, primeiras damas. Primeiras damas. Paulinha, presente, você traz aqui um convidado pra gente. Né? Primeiro, André, muito obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão importante, como eu disse da outra vez, né? Que é importante e necessário, né? Para a nossa sociedade, que é o tema do autismo, né? E hoje eu não vim sozinha, né? Hoje
eu vim com um convidado muito especial, que está fazendo realmente a diferença no nosso estado, né, na nossa região, né, com a clínica de um trabalho sério, de um trabalho humanizado, né, e hoje eu vou deixar ele falar mais, tá certo? Hoje eu falo menos, ele fala mais. Combinado? Eu já trouxe Leonardo Lira. Maravilha, né? Obrigado. Está aqui conosco, né? Estamos juntos, né? Então, estamos nessa empreitada. Que bom. Tá? Primeiro... E que é diretor, vou deixar ele se apresentar, mas é diretor executivo da Clínica Mundos. Por favor, Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo. Eu queria que você Maravilha. contasse um pouquinho da sua história para quem está em casa, para quem não conhece a tua trajetória, né? A gente recebe muitos empreendedores, pessoas que já herdaram uma história da família, mas como pessoas que também começaram o seu legado. Eu acredito que você também, como um grande empreendedor, pernambucano, que eu já sei que você é pernambucano. Torcedor do Santa Cruz. Santa Cruz. Conta um pouquinho da tua história, Leonardo, pra gente. Você é pernambucano de onde você é? Sou de Recife. De Recife mesmo, né? De Recife. Casado, quantos filhos? Casado, 3 filhos. Qual o nome da patroa? Patrícia. Dona Patrícia. Patrícia tá em casa, nos ouvindo. E vendo também. Certo. Joia. Gente, primeiramente agradecer as palavras. E a Ana Paula que está trabalhando, está nessa batalha conosco aí. Iniciou há pouco tempo nessa trajetória conosco. Obrigado pelo espaço, a oportunidade. Eu acho que no que a gente puder contribuir, trazer um pouquinho dessa experiência vivida, Sim. né, anteriormente e agora com a Clínica Mundos. Eu acho que vamos estar ajudando um pouquinho nessa tão difícil batalha que é trabalhar com a neurodivergência e dar oportunidade de melhoria de qualidade de vida. Eu acho que esse é o propósito Sim. principal da nossa clínica e por uma razão tão nobre, eu acho que vem o retorno. O retorno Sim. tão grande também. Né? Sim. A gente está numa fase de ampliação agora, já temos uma unidade que está sediada ali na Ilha do Leite. Sim. A primeira, certamente, ela nasceu como um projeto bem disruptivo, eu posso dizer, pelo seu tamanho. As clínicas até então, a gente conversava há pouco aqui, antes de entrar no ar, sobre a questão do tratamento, de como era no início, de como surgiu. E a Mundos, certamente, ela vem de uma maneira ordenada, organizada, conseguindo congregar uma grande quantidade de tratamentos junto com terapeutas maravilhosos num único espaço, tá? Como trajetória pessoal, minha vida começou diferente, mas não menos nobre do que na saúde. Eu venho de uma família de educadores, meus pais, meus irmãos são professores universitários. Eu ainda segui um pouquinho, ainda fui ali seguindo nas especializações, mestrado, tudo nessa área acadêmica e ligado à educação. Eu trabalhei muitos anos, por 22 anos eu trabalhei com ensino, não ensino superior, com ensino básico, né, com a educação aí até da parte de cursinho, posteriormente com escola. Eu fui diretor de escola por muitos anos, até um ano e meio atrás. E lá foi onde nasceu, né, onde foi... Na verdade, nasceu um pouquinho antes. Isso falando um pouquinho da família, minha mãe, psicóloga, professora de psicologia, né, durante muitos anos, uma referência, um profissional incrível. Verdade. Ela conhece muito. Conheço muito, foi presidente do Conselho de Psicologia, atuou em várias áreas dentro da psicologia, na parte clínica, e ela sempre trabalhou com neurodivergência. Então, eu tive contato com a neurodivergência muito cedo. Depois eu vou deixar isso para a Ana Paula explicar um pouquinho, porque para quem está ouvindo, às vezes o termo, como você contou bem no início, André, fica um pouco distante ou às vezes desconhecido, mas a neurodivergência envolve, né, todos os transtornos, e aí a gente vai pegar... E as síndromes também, né, Ana? Sim. Então, eu tive contato com isso muito cedo por causa da minha mãe. Ela foi, eu acho que a primeira pessoa no Nordeste a criar uma brinquedoteca, isso ali final dos anos 80, 90, quando se falava do trazer o brincar para dentro das terapias. Isso já me chamava atenção. Trabalhando com a educação, a gente inevitavelmente tem um contato maior. Por quê? Porque você está exposto a lidando com várias pessoas, várias famílias, várias crianças. E naquele momento, lidando com a escola, a gente começou a perceber uma mudança. Eu acredito que advindo das leis e o processo de inclusão mesmo, da presença maior do neurodivergente na escola. Eles ficavam muitas vezes à parte, escondidos. A gente terminava na escola não tendo
tanto contato, você sempre tinha presença, mas era menor, pelo desconhecido mesmo. E ali, a partir de 2013, 2015, com a ampliação e o enquadramento do espectro, as definições a nível de CID, de definição do transtorno em si, você começou a ter a presença mais permanente dessa criança, vamos dizer assim, desse paciente na escola. E isso chamou a atenção e fez com que a gente se debruçasse um pouquinho e começasse a estudar um pouco mais. Daí surgiu a curiosidade, aliado a essa experiência com minha mãe, e daí surgiu o interesse em fazer a diferença agora em outra área, na área de saúde. Sim. Joia? Eu queria que você explicasse para quem tem em casa, muita gente talvez esteja se perguntando, não entenda, né? Em que categoria a criança se enquadra como neurodivergente? Porque muitas pessoas podem achar que qualquer criança com qualquer tipo de doença, pelo fato de ser criança, é uma criança neurodivergente. O que seria exatamente? Neuroatípica, né? Pois neurodivergente já vem do termo de neurologia, né? Então, a gente está falando da parte neurológica. E quando a gente fala divergente, é porque existe alguma diferença entre as crianças neurotípicas e neuroatípicas. O que é isso, né? Que tanta nomenclatura é essa, né? Não são, como você está dizendo, né, André? É uma pergunta muito pertinente, né? Não são todas as categorias que se encaixam dentro dessa nomenclatura neurodivergente. Uma criança com autismo é uma criança neurodivergente? Sim. O autismo se enquadra? Autismo se enquadra. Uma criança, por exemplo, com doenças, vamos categorizar assim, algumas doenças genéticas, como síndrome de Down, né? Doenças não, mas síndromes, né? Genética, síndrome de Down, se encaixa? Se encaixa. Porque são crianças que elas funcionam, o cérebro delas funcionam de maneiras diferentes, de maneira divergente. Sim. Sempre nessa área cognitiva, seria isso? Psicológica, mental, deficiências nessa área? Ou crianças, por exemplo, com deficiências físicas, crianças amputadas, crianças que têm algum tipo de situação também ou não se enquadra nessa categoria? É mais ligado ao mental, ao psicológico? Isso, é uma pessoa leiga falando para dois mestres aí, duas pessoas experientes. Divergente. Né? É uma forma, se a Ana me permite, esse pensar diferente daquele padrão estabelecido, vamos dizer, como sendo uma linha regular, igual. Então, você termina tendo a criança típica, tradicional, aí a gente tem uma série de sinônimos que a gente pode colocar, como aquela que tem um funcionamento neurológico diferente. E aí sim, enquadram-se as síndromes e os transtornos. O transtorno, hoje há pouco a gente estava conversando também na clínica e eu estava atendendo uma família e era o primeiro contato deles com eles tinham acabado de receber a notícia, né, através de um laudo, né, o laudo médico, e de fato eles estavam tentando entender, né, por quê? Por se tratar de uma criança com um transtorno do espectro autista, ela está enquadrada dentro do transtorno, mas é uma criança extremamente funcional e ela não tem, vamos dizer assim, tantos comprometimentos do ponto de vista cognitivo, ou seja, não é uma criança que tem uma limitação, então ela fica muito, o comportamento dela e o dia a dia dela está muito parecido com o de uma criança típica. Essas pessoas, de uma forma geral, a gente sempre conviveu com elas. Na nossa época, se a gente fizer um exercício e lembrar na nossa escola, não na escola onde eu fui diretor, mas como aluno, e acho que se todos fizerem esse exercício, vão lembrar sempre daquele garoto, daquela garota, às vezes um pouco mais introvertido, às vezes que tem um comportamento que fugia um pouquinho daquele padrão do que a gente tinha como normalidade. Só que antes ele não estava coberto, ele não estava dentro desse guarda-chuva que seria o que foi estabelecido como espectro autista. Esse movimento é um movimento, não é antigo, uma coisa recente, porque eu tenho a impressão, você falando agora, me veio uma lembrança do colégio, né? É interessante, né? Quando você conversa e vem certas coisas. Eu tenho uma recordação que tinha uma menina na sala de aula, olha como é que é interessante, né? E eu lembro que todo mundo brincava com ela e ela tinha um problema. São vários. Assim, eu vou falar de uma forma leiga, né? A turma, desculpa o que eu vou dizer, não é preconceito, nem nenhum tipo de discriminação, mas fala, não, ela é doida.
cuidado que tem uma doida lá na sala de aula. Aham. Eu lembro que ela dormia com uma touca de frio na sala e sujava ela de pasta de dente, coisas do tipo. Tudo bem, vamos dar um desconto, porque eram crianças. Não estou julgando, nem estou justificando. Sim, Era um Mas outro momento, Era, né? sei lá, tinham 7, 8 anos. Então, Sim, assim, tem sim. aquela coisa da justificativa que inocente, por mais maldade ou travessura que fosse. Então, assim, eu percebo que na época, vocês podem me corrigir, não existiam escolas ou clínicas Não. Não. com essa capacidade de poder trabalhar especificamente. Eles estudavam no meio de todo mundo com suas pessoas Sim. normais. Aham. Né? No máximo, fica num canto, ou tem alguma... André, Né? de fato, eles Acho que os teus professores não tinham esse preparo, né? Não. É. De fato, eles precisam estar. Na verdade, essa questão do comportamento, quando ele interage com crianças típicas, há uma tendência natural de que você mimetize, você tente transformar o teu comportamento mais parecido com o do grupo. Por isso que o conceito de escola, né, a gente não devia nem... Aquele termo é uma escola inclusiva. Né, todas as escolas têm ou devem ser inclusivas. Mas não eram, de fato, esse transtorno, ele não... Principalmente quando a gente fala de TEA. E a definição dos outros, né, Ana Paula? Sim, tanto TOD sim. como TDAH e tantos outros, é. eles não estavam ainda, vamos dizer assim, parametrizados, ou seja, não se estabeleceu ali o que caracterizava aquele transtorno. Então, aquela criança, ela era tida como uma criança regular ou uma criança típica, como qualquer outra. Isso fazia com que ela se expusesse a algumas situações desagradáveis como essa. Por quê? Isso. Porque as pessoas não sabiam como lidar. E eu posso dizer a você, vindo de escola, de uma forma geral, não são todas, várias a gente se esforça, eu estou dizendo porque fiz parte de um e havia um esforço, e há um esforço permanente para que isso aconteça, para que se cuide da diversidade, mas ainda não é uma coisa comum. Então, os profissionais, a gente vê, vai e volta, a gente vê na internet algumas situações extremamente difíceis, né, de crianças com TEA sendo expostas a situações de violência, né, por desconhecimento, às vezes não é nem maldade. Existe Sim. a questão dessa crueldadezinha do adolescente, Sim, da criança, sim. mas muitas vezes o tratamento por parte de professores ou por parte de profissionais de segurança e tantos outros que não tiveram habilitação, ou seja, eles nunca tiveram contato com isso, não sabem como lidar e às vezes você se depara com uma situação de violência. Esse espectro, a ampliação, você tinha, se a gente fizer um exercício ali, anos 80, anos 90, um autista ele era bastante caracterizado, era fácil de identificar, porque você pegava normalmente pessoas com um nível mais avançado, um nível maior de dependência, que a gente chama nível 3, que ele carrega uma série de estereotipias, na maioria das vezes, né? Sim, então sim. fica fácil você identificar. Um filme que mostra muito bem isso é aquele Rayman, não sei se você lembra, com Tom Cruise, eu acho que é Dustin Hoffman. Isso. E é bem, bem caracterizado uma pessoa com uma série de estereótipos, ele tem um comportamento que fica fácil de identificar. Só que quando você abre esse leque, abre esse guarda-chuva para níveis 2 e o nível 1, que é o mais sutil, é o mais suave, ou seja, é uma pessoa que tem um comportamento muito próximo do típico. E às vezes são essas pessoas, não estou dizendo, é muito difícil você mensurar sofrimento, mas são pessoas que, na maioria das vezes, pelo menos historicamente, era exigido deles um comportamento mais próximo da normalidade, da naturalidade, e ignorado o fato dele ter um transtorno. Às vezes a pessoa achava que era besteira, esse menino é muito calado, ele tem que deixar de ser calado, e eu vou forçar isso de uma forma abrupta, ou sem saber fazer, né? Sem a ajuda de um profissional, ou uma criança que tinha alguma questão de seletividade alimentar, e era forçado pela família, não tem que comer, porque achava que aquilo era besteira, era passado despercebido. Era né? passado, Sempre, de uma forma geral, você não conseguia, porque não ficava tão claro. Você via um comportamento que era diferente dos demais, mas ele não era tão diferente que justificasse que as pessoas precisassem ou devessem agir de uma maneira diferente. E muitas vezes essas pessoas sofriam mais porque elas eram tratadas de uma maneira... não se dava. Quando você se depara com a criança ou com um adulto com síndrome de Down, as próprias características físicas fazem com que a outra pessoa, de uma forma geral, já a trate de uma maneira mais distinta, com um pouco mais de cuidado. Quando você se depara com uma criança, uma pessoa com TEA nível 3, você, pelo próprio comportamento, você já trata de uma forma diferente, que você vê um comportamento distinto. Quando a gente se depara com um TEA, às vezes, nível 1,
ou dependendo do comportamento nível 2, você não consegue identificar de cara, você não consegue olhar para ela e saber que tem uma coisa diferente. E aí você quer tratá-la de uma maneira típica, não respeitando esses limites. Então, essa nuance, essa linha, ela é muito tênue, muito pequenininha. Então, é muito difícil de você romper. Não sei se estou me metendo na parte da especialista principal, mas é uma sensação que a gente tem. E isso a partir de 2013, 2015, ou seja, muito recente, quando você estabelece isso como um transtorno, quando a lei começa a abranger e começa a preservar os direitos dessas pessoas, ela tem aí 10, 11 anos. Então, é tudo muito novo. E as pessoas não se prepararam para isso. A Mundus, quando ela foi criada, o projeto ele vem seguindo uma linha que a gente desenhou cuidadosamente. A gente pensou num ecossistema. Então, a gente não pensou na época só, vamos criar uma clínica como tantas que já existem, e não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas assim, tratadas especificamente por profissionais, sem um olhar mais, eu não posso dizer só gerencial, mas um olhar como um todo. Eu falo da gestão clínica também, então da gestão administrativa, mas da gestão clínica. Então, quando a gente desenhou esse projeto, a gente não pensou só na clínica. A clínica é um dos componentes. Então, hoje o ecossistema Mundus, ele compreende algo maior, que entra a Mundus Educação, que é um trabalho de formação. Então, a gente já fez um treinamento inicial com uma escola, especificamente, para a formação de profissionais de educação, para saber como lidar com essa criança, né, que está na escola. E aí envolve professor, envolve equipe técnica administrativa, desde do porteiro até o pessoal de limpeza, de organização da escola, assim como de ambientes públicos. A gente está fechando uma parceria, não posso adiantar ainda, mas com uma grande rede de shoppings para a formação dos profissionais de segurança e de limpeza e a parte toda administrativa do shopping. Por quê? Porque é um lugar que concentra uma grande quantidade de pessoas e que os neurodivergentes estão presentes. Então, se eu, às vezes, não sei como lidar, se eu não sei como identificar, pior ainda saber como lidar. Então, entra aí esse braço da Mundus Educação, entra a questão das clínicas, já são, a partir da próxima semana, serão 4 já, né? Hoje, certamente, congregando o maior número de salas e de terapeutas, não só do estado, mas certamente uma das maiores do país. Hoje são, nessa unidade da Ilha do Leite, são 60 consultórios, em Boa Viagem 50, Agamenon mais 27 e mais 30 em Caruaru. Então, hoje são 219, a gente vai ter perto de uns 800 profissionais de saúde totalmente habilitados. Então, são profissionais formados na área de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricista, e aí segue. E fora isso, o braço tecnológico, que aí tem uma longa jornada. A gente está aqui perto da gente, eu estou olhando para ele aqui, um grande parceiro, que entrou aí desenvolvendo, junto conosco, algumas ferramentas que a gente também tinha carência, de trazer a tecnologia como aliada, principalmente para organizar e monitorar esse trabalho, né? Então, não adianta só ter controlar os processos do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista clínico, que aí sim, esses certamente farão a diferença na geração de relatórios. Leonardo, por que o nome Mundus? Eita! Eu imagino já, mas não vou me arriscar a me atrever a dizer. Não tem nada a ver com o globo, não. Ele tem a ver com o mundo individual, o mundo de cada um dos nossos pacientes. E isso é uma característica também, não posso deixar de citar mais uma vez minha mãe, Maria Euleira, que foi a nossa madrinha e mentora, e também a pessoa que batizou, junto com minha irmã Luciana Lira, elas juntas aí. Vamos trazê-las aqui. Vamos. Veja como é que está a agenda delas. Doutora Mariel tem uma agenda bem recheada, viu? Mas eu consegui um horáriozinho com ela, ela é uma grande parceira, e vamos trazer ela. É muito bacana. A minha família tem uma formação muito interessante. Meu irmão é da área de saúde, da parte de farmácia, uma pessoa de grande referência. E minha irmã é da área de artes. É uma pessoa, é professora da Unesp e da UERJ, no Rio de Janeiro. E se a gente tiver, agora em agosto, ela vai estar dando uma pausazinha aqui, porque ela está em fazer um pós-doc em Nova York. É uma pessoa que tem uma capacidade incrível e gosta muito de educação e saúde também. Ela apoia muito minha mãe nos projetos. Mas quando eu solicitei um nome, eu disse, ninguém melhor do que elas para me ajudarem. Sim.
E aí, trocando ideia, conversando com elas, eu só queria um nome, e elas, do dia para a noite, saíram com o nome Mundos, mas com o conceito do mundo individual de cada uma dessas crianças. E é interessante, a gente fala muito de TEA porque há uma predominância, né, dentro da clínica. Você tem crianças com síndrome de Down e outros transtornos, mas o TEA ele tem uma predominância. E a gente vê muito essa diferença, né, Ana? Assim, você pega criança, a gente falou de níveis aqui, nível 1, nível 2, nível 3, mas se você pegar aí 20, 30 crianças nível 1, 20, 30 nível 2, 20, 30 nível 3, o comportamento vai ser completamente diferente. Completamente diferente. É difícil, né, de você separar. Então, a Mundos foi um nome proposto uma única vez, aceito de imediato, e eu acho que eu não conseguiria jamais... Tanto eu como meu sócio, não posso deixar de tocar aqui no nome de George, que é um entusiasta, George Diniz e Ari Diniz, que são meus sócios nesse projeto. Também foram diretores de escola e de faculdade. E quando eu troquei ideia pela primeira vez, até George brinca que eu disse, a primeira vez que a gente conversou sobre o projeto, demorou 15 minutos para ele dizer, eu estou dentro, a gente vai junto. E são pessoas que participam conosco ativamente, estão dentro, estão quebrando a cabeça para criar coisa nova e para dar suporte, e vibra com cada alta que a gente tem na clínica. É importante frisar isso, né, Ana? Sim. É um ponto... que muitas vezes fica uma imagem de que o autista ele vai depender 100% da clínica o resto da vida, porque o transtorno ele não tem cura. De fato, não tem, mas ele pode ter alta. Você pode ter um nível de autonomia, de independência, e não depender, talvez não de todas as terapias, mas certamente de um número significativo. Você pode estar apto a conviver sem grandes problemas, sem grandes transtornos. Então, o George é um entusiasta, ele brinca, ele vibra com cada criança, que quando a gente consegue dar alta a um paciente, é até um tanto incoerente do ponto de vista empresarial, a gente falando de business, né, de negócios, de uma forma geral, feliz, né? Você ficar feliz com a saída do teu paciente, que a gente... Mas o propósito é muito maior, né? Então, o propósito da gente é, sim, trazer autonomia para a vida dessas crianças e dessas famílias que estão junto na batalha, né, cada dia. Ana, você me interrompa, porque eu venho de família de professor, se deixar eu falar, não paro falar não. Mais que locutor, né? Vamos aí, vamos deixar ele sozinho. A gente aprende. Aninha, me explica uma coisa, você explicou naquele dia que você veio aqui, mas tem gente que está assistindo agora e não sabe o que significa TEA. Explica para quem está em casa o que é TEA. Pois é. TEA é o transtorno, é a sigla, né, que se refere ao transtorno do espectro autista, né? Você tinha falado, acho que a gente conversou da outra vez, André, sobre, né, que muitas vezes esses TEAs que hoje, né, tem esse guarda-chuva maior que o Léo estava falando, né, que que cabe eles dentro daí desse guarda-chuva, que agora já se aumentou para neurodivergente, né? Muito antigamente se falava em doenças, né, que eles eram doentes, né? Por isso que muitas vezes existia tanto preconceito, como você estava dizendo, né, tanto preconceito, porque era por falta de informação, né? Existia, a pessoa era diferente de mim, né, a pessoa era doente, né, aquela pessoa era doente, e como você está dizendo, hoje, graças a Deus, eu acho que a gente vem superando isso, né? A gente sabe que o TEA, os transtornos, as síndromes não são doenças, né? São condições que por isso são chamadas de neurodivergentes, porque pensam diferente da gente, aprendem diferente da gente, mas conseguem ter alta, né? Muitos conseguem ter alta, dependendo do nível também de intervenção, sim. Né? Do nível de investimento, né? Do nível de estímulo que essa criança tem e também de comprometimento, claro, né? Então, o TEA é o transtorno do espectro autista. Por quê? Isso vem nos beneficiar muito enquanto sociedade que levanta a bandeira aí nesse tratamento do autismo, porque antes, André, a gente tinha autismo, o termo era autista, né? É autismo. E esse autista, para ser autista, ele tinha que cumprir diversos critérios diagnósticos para chegar nesse diagnóstico do autismo. Por isso que hoje a gente tem tantos adultos autistas
sendo diagnosticados, né, Léo? Assim, tantos adultos sendo diagnosticados como autistas, porque passava muito despercebido. Por quê? Porque não cumpria todos os critérios, vamos dizer assim, do diagnóstico para chegar nesse diagnóstico do autismo. Porque o autismo, ele não tem característica física, né? Como o síndrome de Down, que a gente, como o Léo estava dizendo, assim, que a gente olha e vê, né, já sente, né? Ele não tem característica física. Então, o diagnóstico é clínico. Então, por ser um diagnóstico clínico, então tinha que cumprir diversos. Vamos pensar naqueles tiquezinhos que a gente vai dando, né, para chegar lá num diagnóstico. Hoje, a gente já vem cada vez, graças a Deus, com mais informações, com mais estudos sérios na área do autismo. Por isso que a gente levanta também a bandeira e é uma coisa que eu me orgulho muito e já parabenizo a Clínica Amundos por trabalhar com práticas baseadas em evidências, né, que é isso que faz os pacientes ter alta, né, não pode ser no empírico, não posso trabalhar com qualquer coisa, fazer estimulação com qualquer coisa, mas hoje esse autista, para ser autista, ele não precisa cumprir todos os critérios diagnósticos, né, por isso o espectro, né, por isso que vem esse nome espectro, ele precisa, se ele dependendo do nível de comprometimento, ele cumpre alguns critérios diagnósticos. Existem os critérios diagnósticos, é importante a gente frisar isso, para que o neurologista ou o psiquiatra, que é o que dá o diagnóstico de autismo, possa se basear para dar o diagnóstico. Mas, hoje, esse autista, ele pode ser nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Por isso que ele não é só autista. A gente não diz só, ele é autista. Ele não está dentro do transtorno do espectro autista, nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, porque vai depender de quantos critérios do diagnóstico ele tem, né, ele possui, e dos seus comprometimentos, e não podemos falar também das suas possibilidades, deixar de falar das suas possibilidades, porque eles têm as possibilidades, que é o que nós trabalhamos, né, incentivamos e dentro das possibilidades de cada um. Por isso o TEA. Então, hoje, o TEA vem abraçar uma quantidade maior de pessoas, né, e a gente tem que ficar com esse refinamento no olhar muito grande, assim, quanto a isso que o Léo estava falando, porque isso foi muito bom para a gente, claro, com relação a ter diagnóstico, porque hoje a gente tem transtornos do espectro autistas, pessoas autistas nível 1 de suporte que não tem comprometimento intelectual. Sim. É um né? grupo significativo. Que é um grupo bem significativo, que não tem comprometimento intelectual. Então, por isso esse olhar tem que ser muito refinado para a gente poder saber que essa pessoa está dentro do TEA, está dentro desse transtorno do espectro autista, porém, ela não precisa ter mais o comprometimento intelectual, que era o que antes era, vamos dizer assim, o primeiro critério diagnóstico para ser autista. Então, esse TEA vem disso, vem dessa abrangência desses critérios que aumentaram. Sim. E hoje a gente tem um leque maior, e com isso, um leque maior de tratamentos, de intervenções, mas com tudo... O propósito das intervenções, né, Ana, é exatamente isso, de você trazer e aumentar esse nível de autonomia, ou seja, esses níveis, eles estão aí, eles servem como marcos, né, simbólicos, o médico, normalmente o neuro, ou psiquiatra infantil, ou o próprio pediatra, Sim. Quando eles conseguem, vamos dizer assim, determinar ou direcionar um laudo e um tratamento, em cima daquilo ali, junto, que aí isso é o que a gente pensa como ideal e que a gente tem tentado fazer permanentemente lá na clínica. Pegar esse paciente, ele passa por uma avaliação multidisciplinar, ou seja, com os nossos terapeutas, para que a gente tente consolidar e confirmar esse diagnóstico, né? Feito isso, você identifica quais são esses marcos e a adequação desse programa de terapias, e com uma meta muito simples.
quando a gente diz melhorar a autonomia, você às vezes transformar, vamos dizer assim, se a gente pudesse colocar ilustrar de uma maneira simples, seria um paciente às vezes que ele tem um nível de suporte, ou seja, ele tem um nível de dependência para as funções regulares maior, e você conseguir trabalhar nas terapias para que ele precise cada vez menos delas. E isso vai fazer com que um paciente, às vezes nível 3, ele, dentro de algum tempo, ele consiga caminhar para um nível 2, ou seja, ele começa a diminuir esse nível de suporte e se tornar cada vez mais autônomo. Esse é o propósito, e deveria ser o propósito de qualquer tratamento. Uhum. Eu sempre digo, Léo, e André, que o melhor terapeuta é aquele, para qualquer neurodivergente, qualquer transtorno, é aquele que se faz desnecessário. Exatamente. Né? Quanto menos ele precisar, melhor. Porque quanto é aquele que realmente chega ao ponto de ter aquele meu paciente, de ter aquele meu aluno, que não precisa mais de mim. Né, que não precisa, que já consegue, mesmo com as limitações, né, a gente não vai falar de cura aqui, porque a gente não está falando de doença, mas mesmo com as limitações, ele já consegue ser funcional. Né, funcional na vida, mesmo que de maneira adaptada, né, aí a gente tem que falar, né, que eles muitos autistas precisam de adaptações dentro de casa, né, precisam de adaptações na escola, né, na Clínica Mundus, eu vou falar um pouquinho, porque eu conheço bem e posso falar que tem uma sala de AVDs, que é onde as terapeutas ocupacionais trabalham, que elas simulam uma casa, né? Elas simulam um ambientezinho onde eles vão trabalhar de maneira funcional, como se estivessem na casa deles, como preparar um sanduíche, né? Traduzindo na sigla, né, Ana? Desculpe lhe interromper, mas é atividade de vida diária, AVD. AVD. Então, você simula o máximo do que ele iria encontrar, o que ele vai encontrar no seu dia a dia. Isso, então, tem, de fato, uma casa, quarto, sala, em todas as unidades. Tem toda... Isso, simula o dia a dia, é o AVD, né? Atividade de vida diária, né? E isso é uma terapia, né? É uma terapia, é uma intervenção, mas eu reforço que, enquanto especialista, né, da área, que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente trabalha. E foi isso que me encantou com a Clínica Mundus, né? E quando eu vi a responsabilidade com que eles atendem, não só a parte do acolhimento, né? Mas também da responsabilidade com que eles atendem cada criança que chega lá, né? Cada criança é um mundo, né? Né? Cada criança é um mundo, então precisa ser atendido dentro das necessidades daquele mundo, daquela criança, por profissionais especializados. Isso é muito importante, viu, Ana? Esse ponto ainda bem que você tocou, mas assim, é muito, infelizmente, ainda comum a gente se deparar com um cenário. Quando a gente começou essa pesquisa, alguns anos atrás, antes da fundação da própria clínica, a gente via algumas práticas no mercado do trabalho, muitas vezes, com um profissional que não é exatamente daquela área. Exemplo, você tem uma quantidade significativa de crianças, de pacientes, de uma forma geral, e uma quantidade de terapeutas. O trabalho focado para a UTEA, a base desse trabalho, ela exige uma terapia que é 1 para 1, ou seja, é um paciente com um terapeuta. É muito difícil, exceto pouquíssimas exceções, né, como algumas terapias como musicoterapia, psicomotricidade relacional, são poucas que você consegue congregar, ou seja, você consegue realizar essa terapia com mais de um paciente por vez. E desculpa, Léo, interromper, que essas terapias que são com mais de um paciente... São necessárias, né? São necessárias. Né? Elas são prescritas. Ela promove a interação, o relacional. Elas têm objetivos não é porque as crianças se juntam para fazer a terapia, não. Sim. Elas têm um objetivo. Tem um porquê. A grande maioria das outras, ela de fato exige que você tenha um terapeuta para um paciente, para que essa atenção seja dada naquele momento ali, 50 minutos, 1 hora, dependendo do quadro de sessão, para uma criança por vez. Existem algumas práticas de mercado de você juntar mais de uma criança,
outras vezes você não ter o profissional devidamente habilitado para aquela função. Então, como termina sendo uma operação de custo elevado, que você precisa ter um grande número Sim. de profissionais, muitas vezes são adotados, assim, eu coloco um tutor e vários estagiários, né? É uma prática que a gente, por exemplo, na clínica a gente não tem. Hoje a gente não tem estagiários, exceto na parte administrativa, e uma estagiária de psicologia, quando eu tenho 219 profissionais de saúde formados e habilitados para exercer tal função. Isso tem um fator, muita gente coloca assim, poxa, é tanta gente, são tantos terapeutas, isso citando uma unidade só, por que a importância de todos eles e por que outra pessoa não pode aplicar o programa? Porque um dos programas, o ABA, por exemplo, que é a prática... A ciência que norteia, né, as práticas Isso. das intervenções. Ela não tem como é que eu posso dizer, ela não está sobre a orientação e o cuidado, ou seja, o controle de um conselho, por exemplo, como para exercer uma determinada profissão. Então, você, às vezes, basta ter um curso de aplicador ABA e que você pode aplicar a ferramenta. Mas o fato de aplicar não faz com que você tenha, vamos dizer, conhecimento técnico suficiente para analisar o que você de fato está fazendo. Às vezes você está simplesmente aplicando sem saber a real função daquilo que você está fazendo. Então, por isso a importância de que essas técnicas sejam aplicadas por profissionais habilitados, graduados, formados para isso, e não simplesmente uma pessoa que vai aplicar sem essa capacidade de análise crítica do que ela mesma está fazendo. Sei. Não sei se eu consegui me fazer entender. Não. Eu ia perguntar para vocês dois, por exemplo, na Clínica Mundus, né? Uma clínica interdisciplinar. Como é que ela pode garantir o tratamento eficaz para essas crianças neurodivergentes? Qual o pai, a mãe que procura, que for até a Clínica Mundus? Lógico que você não pode prometer. Sim. Não, olha, pode deixar aqui que eu entendo que existe todo um processo, mas como é que vocês orientam os pais que ficam na expectativa quando vão levar seus filhos, né? Seus irmãos, enfim, que fazem parte disso tudo? A base do tratamento, vamos chamar assim, você tem pilares principais, né? Basicamente toda a orientação que estão em cima do psicólogo, né, o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional. Sim. Complementando essa base, você vai ter, na maioria dos processos, o psicomotricista, o psicopedagogo, o musicoterapeuta, você tem outros profissionais que estão envolvidos nesse processo. O nutricionista. Né? E aí, o que é que acontece? Você tem uma supervisão que orquestra todo esse processo. Vamos falar de maneira... Sim. Né? Você vai ter um maestro, que seria a supervisão e a coordenação ABA, vamos dizer assim, que é a ferramenta que a gente aplica, orientando, orquestrando, monitorando e, vamos dizer assim, realizando a integração entre esses profissionais. Porque para eu desenvolver em determinada função, o outro colega vai ter que desenvolver uma outra habilidade. Então, esses profissionais precisam se comunicar. Esse é o cenário, vamos chamar assim, analógico. Do ponto de vista tecnológico, o que é que a gente tem hoje e que a gente está implantando na Mundus, a gente vai ver algumas mudanças significativas agora a partir desse ano. Em um ano a gente conseguiu desenvolver muita coisa do ponto de vista tecnológico que não existia no mercado, que é uma ferramenta que ela vai assessorar esses profissionais para que essa comunicação seja mais fluida. Então, a partir do momento que eu evoluo um paciente, eu termino a terapia, eu sou fonoaudiólogo, Ana como psicóloga, ela também evoluiu e isso vai para dentro de uma plataforma, a gente vai carregar essas informações, isso vai ser unido, essa comunicação de todos esses profissionais. A supervisão já tem acesso, já faz as intervenções diretas, uma parte disso já é aberto para a comunicação com os pais. Então, os pais que hoje ainda não têm acesso, eles aguardam muitas vezes um relatório que demora de 3 a 6 meses, dependendo da clínica, para que eles tenham acesso. Eles vão começar a ter um monitoramento, naturalmente não tão completo, mas um monitoramento regular de tudo que está sendo realizado nessas terapias, ou seja, você tem a tecnologia como parceira nisso. Então, cada um
inclui a sua parte, a supervisão, orquestra, direciona isso, direciona as funções que devem aparecer e como esse trabalho deve ser conduzido e corrigido, eventualmente, se tiver alguma coisa de errado. E já essa comunicação faz a ponte, levando a informação para o pai, assim como orientações, porque é muito comum, infelizmente, dentro da clínica, o paciente, a criança, ela tem uma conduta, ela está aprendendo junto com o terapeuta, e quando ela vai para um ambiente regular, quer seja o ambiente de escola ou o ambiente de casa, ele termina tendo um comportamento muitas vezes diferente. Né? Por quê? Porque na clínica ele está num ambiente controlado com profissionais habilitados. E quando ele vai para casa, ele está sujeito, ou para a escola, ele está sujeito a uma série de intervenções e de comportamentos completamente distintos de pessoas, às vezes por outras crianças, como você citou lá no início, que por imaturidade fazem uma brincadeira, ou por um profissional de educação ou de segurança, ou alguém na rua que não sabe como lidar com um neurodivergente e meio que conturba tudo aquilo que ele está aprendendo na clínica. Então, a gente dá uma série de direcionamentos para essa família, para que ela saiba também como lidar e como ajudar essa criança a se desenvolver. Então, é um trabalho coletivo. A escola vai estar envolvida, a família vai estar envolvida, a clínica, que aí engloba todos os profissionais e, consequentemente, o médico assistente, que é quem vai dar a orientação de tudo isso. Existe algum tipo de tecnologia que a Mundus adota em suas clínicas? Vocês importam algum tipo de tecnologia, algum tipo de novidade, digamos, vou falar de Pernambuco, que Pernambuco não tem, ou Brasil, para que quem está em casa entenda que a Clínica Mundus, nada contra outras clínicas que possam existir, mas que existe uma preocupação, existe uma qualidade no que ela se propõe a fazer. Queria que você falasse um pouquinho disso. Perfeito. Veja, como eu citei lá no início, a gente, na saída dessa outra fase de vida, onde eu lidava com a educação, onde você tinha ferramentas muito bem estruturadas, eu digo a nível Brasil e mundo, né? Até pela necessidade normal, você tem ferramentas muito bem estabelecidas, que dão suporte, dá o boletim, dá o monitoramento, comunica com a família. Quando a gente veio para um ambiente de saúde, eu senti de fato, isso é uma percepção não só minha, como de George, meu sócio, assim, de, poxa, está faltando, não tem uma ferramenta madura o suficiente para dar esse suporte. Você tem até algumas ferramentas, mas todas separadas. Então, quem tem uma clínica agora em qualquer outro lugar, ou aqui em Recife mesmo, que está nos ouvindo, certamente já deve ter passado por isso. Poxa, eu preciso de uma ferramenta do ponto de vista gerencial, ou seja, para controlar o acesso dessa criança, para poder fazer a cobrança ou particular ou do plano de saúde. Aí eu já tenho um aplicativo que vai me facilitar uma ferramenta de teste para a criança. Só que a questão são várias pequenas ferramentas e que elas não se unem e, na maioria das vezes, não se comunicam. Quando a gente se deparou com isso, mais recentemente, agora, alguns meses atrás, a gente teve na Expotea lá em São Paulo, e eu vi que tem algumas pessoas ensaiando isso também, querendo fazer, mas uma coisa ainda muito incipiente. Eu acho que, às vezes, é uma pessoa de tecnologia que tentou fazer, mas que não tem esse olhar do TEA, e tentou adaptar uma ferramenta. Às vezes é uma pessoa que é da área clínica e que quer, mas não tem essa expertise na área tecnológica. Então, a gente buscou pessoas capacitadas no mercado, da parte de tecnologia, aliada ao nosso processo terapêutico, ou seja, bons profissionais de todas as áreas de saúde ligadas a esse tratamento, para construir uma plataforma própria. Isso já está funcionando? Ainda não, mas está funcionando nos próximos meses. A gente já está em teste, a gente já está operando na unidade da Agamenon 100% com essa ferramenta. É uma ferramenta que contempla, sim, desde a parte gerencial, ou seja, da parte de organização, processos, agenda, entrada, saída, toda a parte de monitoramento, assim como a aplicação das ferramentas para assessorar os terapeutas, a gestão dessas informações, a gestão de relatórios e a comunicação com a família. Então, é algo que já está em fase de teste nessa unidade da agenda da Agamenon, que é uma unidade mais nova, então a gente queria pegar um processo do zero. Daqui a um mês ou um pouco mais do que isso, a gente está trazendo essa mesma ferramenta para a unidade de Agamenon, para a unidade da Ilha do Leite, que é uma unidade muito grande, né? Hoje ela tem uma unidade com perto de 900 pacientes, é uma unidade bem grande. Então, a gente implanta lá e, na sequência, a gente já segue. Não, Caruaru já começou com ela também. Então, Caruaru, a gente já está em fase de teste com ela e, para Boa Viagem, a gente vem também com essa ferramenta. É algo que a gente desenvolveu para Mundus, tá? A gente não pensou a nível de mercado, de
Mas nada impede também de ser compartilhado. Eu acho que todo mundo que tem o mesmo propósito, que é um propósito muito nobre de trazer qualidade de vida para essas pessoas, o que a gente puder fazer para contribuir, a gente vai estar sempre disposto a compartilhar. E nessa ferramenta, sim, desculpa, claro. André, e nessa ferramenta que Leonardo está falando, a gente também, era isso que você estava falando também um pouquinho anteriormente, dessa parte de como transformar, como garantir, né, que a clínica é eficaz, né? Eu acho que essa ferramenta vem muito, né, nos trazer os relatórios, né, porque o que nos faz fazer a garantia de uma clínica ser eficaz é o meu resultado final, né? Aquele resultado final do ciclo. E aquele resultado final do ciclo os tão famosos relatórios, né? Que são os relatórios avaliativos, que muitas vezes existem muitas outras ferramentas que fazem também isso, mas de uma maneira ainda muito analógica, de uma maneira também ainda muito sob o olhar do terapeuta e não baseado nessas práticas. Eu acho que a gente precisa muito... Eu acho que tem algo mais, Ana. Ele não consegue sintetizar. Eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar fácil para André e para todo mundo que está vendo eu entender. Você imagina o seguinte, um paciente com TEA, vamos imaginar aí que ele venha, vamos estar 4 vezes por semana na clínica. Nessas 4 vezes que ele vem, ele faz, vamos imaginar, 5 terapias. Então, ele veio para 20 sessões numa semana. Cada sessão dessa, um terapeuta vai fazer uma série de considerações sobre aquele atendimento. Então, diferente de uma clínica médica convencional, que, sei lá, fui ao cardiologista hoje, vou voltar nele daqui a um ano. Então, ele fez as ponderações, fica lá anotado, não tem problema nenhum, é fácil de você levar um relatório como esse. Mas imaginemos essa criança, 4 vezes por semana, 5 terapias, ou seja, são gerados 20 relatórios em uma semana. Essa criança vai à clínica todos os meses. Então, você vai ter 20 vezes 4, ou seja, você gerou... Se a gente transformasse isso em páginas, em folhas de papel, você teria 80 folhas com informações sobre essa criança em um mês. Normalmente, os relatórios médicos, eles são solicitados em média de 90 a 180 dias. Ou seja, você iria levar para o seu médico 240 páginas para que ele leia. Seria impossível. Né? Então, assim, a ideia da tecnologia e o que a gente tem desenvolvido, inclusive com o apoio da inteligência artificial, é em sintetizar essas informações num relatório mais objetivo, que ele consiga não deixar passar nada, não deixar de passar nenhuma informação importante, mas que ele consiga congregar num relatório, às vezes de 3, 4, 5 folhas, o resumo daquele período que a criança vem sendo acompanhada por vários terapeutas diferentes. Isso não está em desenvolvimento, já está pronto, já está sendo testado, tá? E está funcionando muito bem. Então, é algo que a gente está incluindo. Isso vai, sem sombra de dúvida, trazer um conforto maior para os pais, porque eles vão ter acesso a uma informação mais rápida, mais precisa e mais correta, porque mesmo que você peça para um terapeuta reavaliar, olha, como é que foi meu filho, ele vai lembrar às vezes das 2, 3 últimas semanas, mas dificilmente ele vai lembrar de 3 meses atrás. E quando você trabalha dessa forma, essa ferramenta consegue juntar todas essas informações. Vai trazer um nível de conforto maior para o nosso trabalho, aí eu digo para a gestão técnica, Ana Paula, para a doutora Paula Chaves e para toda a equipe técnica envolvida nas clínicas, em como direcionar esse trabalho, né, como organizar melhor a terapia e o trabalho de cada uma dessas crianças, vai dar um conforto muito e uma segurança muito maior ao médico assistente, porque ele vai receber um relatório objetivo onde ele consegue ver de fato o resumo, e vai dar uma segurança também às operadoras de saúde, porque assim, na maioria das vezes, esse tratamento ele é financiado pelas operadoras de saúde, né, e que se sente bastante desconfortável, muitas vezes por essa falta de informação. Então, a gente, em diálogo com várias operadoras, a Unimed Recife, que é uma grande parceira da gente, a gente tem uma relação muito estreita, dando apoio nesse processo, elas tocam o tempo inteiro, né? Poxa, a gente não tem, vamos dizer assim, financia o processo e estão muito abertos a isso, e a gente não vê resultado. Não é que ele não veja resultado, ele não consegue muitas vezes ver um resultado objetivo. Sim. E esses relatórios, eles buscam exatamente traduzir isso, traduzir todo esse trabalho
concretizado num material só. Que fica mais compilado, né? Eu acho que a palavra seria certa. Compilar essas informações, né, como o Léo estava falando, de cada sessão. Eu acho que cada sessão é um passinho que o paciente dá, e cada sessão é única e precisa ser registrada, e o pai quer saber. Né? Como é que foi. Mas só que já pensou como se a gente tivesse que imprimir sessão por sessão, como é nas consultas convencionais, quando a gente vai no médico, que a gente sai com a receita na mão, né? Uhum. A gente na terapia não é assim. Na terapia é diferente, né? Isso é degrauzinho por degrauzinho, mas que isso precisa ser compilado ao final para que me gere um gráfico e que me gere porcentagem quantitativa, mas que não deixe de ter a qualidade efetiva também, eficaz, por isso que, né, a gente trouxe essa palavra eficaz, também para que o neurologista, o médico que acompanhe, as operadoras de saúde tenham a segurança que o tratamento realmente está sendo eficaz, né? E para isso, a tecnologia vem. Eu acho que sem a tecnologia a gente não conseguiria. É difícil, veja, se a gente pensar numa clínica pequenininha, né, Ana, talvez, que trabalhe com um grupo muito pequeno de pessoas, seja possível você, de maneira exaustiva, mas conseguir consolidar isso num documento só, embora eu acho que deixe algumas falhas. A gente tem conseguido fazer isso como a maioria, mas é um trabalho árduo que exige muita mão de obra, muita gente, e na maioria das vezes a gente não sente que ele é tão eficaz. Quando você tem a tecnologia a favor, sem sombra de dúvida, você dá primeiro mais celeridade, ou seja, o processo vai ser muito mais rápido, mais eficiente, porque não deixa passar nenhuma dessas brechas, e certamente vai trazer uma situação para facilitar a tomada de decisão da família, do terapeuta, do plano, da equipe técnica, de todo mundo que está envolvido no processo, inclusive monitorando o trabalho que é feito na escola, em tantos outros lugares. Então, isso vem a facilitar o estudo de casos. A gente tem uma sala que ela tem um cenário, lembra muito aqueles de filmes americanos, né? Que é um vidro que você não consegue ver. Então, uma sala para estudos de caso, naturalmente com consentimento e junto com a família. Isso serve para observação de outros terapeutas e também para observação da família. Às vezes a família diz, olha, eu vi aqui no relatório que ele está desenvolvendo tudo isso. Quando ele chega em casa, ele faz tudo diferente. E às vezes é necessário que você chegue e traga essa família junto, né? Dizer, vamos sentar aqui e vamos observar como é que ele está se comportando na clínica. Então, de fato, você tem e aí você constrói junto com a família, às vezes corrige algum ponto para poder levar esse comportamento que às vezes está ideal na clínica e não está tão legal em casa. Então, você consegue juntar as duas coisas. Que é a orientação parental, né, Léo? Isso que Léo está falando é a orientação parental, que é uma das práticas baseadas em evidências. Eu acho que é importante a gente dizer que essa ferramenta, né, tecnológica que a Mundo está construindo, não pode dizer nome não, né, que a Mundo está construindo, né, na verdade já construiu, já está pronta, não é no achismo, né? Não é assim, eu acho que eu preciso coletar esse dado, chega uma fono e eu acho que eu preciso dizer ao pai, existe um estudo científico por trás dessa tecnologia. Acho que é importante a gente dizer isso, né? Que existe um estudo científico por trás dessa tecnologia que nos traz dados eficientes a ser coletados, dados que realmente são importantes para a gente garantir e que aquele paciente está evoluindo, né? Senão a gente não pode trabalhar no empírico, a gente não pode trabalhar no achismo. Então, a gente não podia construir uma tecnologia, eu acho que esse preciso, não existe o eu acho, né? Existe, e essas práticas, né, que estão dentro dessa ciência ABA, que Léo estava falando, né, que é a ciência que norteia toda a intervenção principalmente dos TEAs, né, dos transtornos do espectro autista, mas também que serve para todos os outros neurodivergentes. Essa ciência, ela nos trouxe essas práticas baseadas em evidências. Então, existe um estudo por trás, acho que a gente não pode descartar, né? Isso, né? Que a gente não pode descartar, a gente não pode dizer assim,
toma meu filho para você e faz do jeito que você achar melhor, né? Não, né? Meu filho está com você porque eu acredito que você vai aplicar o que a ciência diz que funciona, o que a ciência estudou e mostra que dá certo. Então, é isso, eu acho que um diferencial tanto da Mundus, né, como intervenção nas terapias, né, que eles oferecem, e aí não podia ficar de fora a parte tecnológica, né, que vem com essa base. É um facilitador, né? Ele vem... facilitador, Entendi. com essa base da ciência norteando o que nós vamos coletar para a gente ter esse resultado final eficaz. Léo, você como CEO lá da Mundus, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o mercado de trabalho para profissionais dessa área. E também tem toda essa parte da ciência, do emocional, da ajuda, mas também eu queria que você falasse do negócio. Perfeito. Do negócio, clínicas nesta área. Vem crescendo muito no Brasil. Como é que é teu olhar também de empreendedor e empresário, falando agora do negócio? André, veja, quando a gente trata desses dois pontos, eu acho que eu escolhi pontos muito específicos na minha vida. Lógico que eu sei trabalhar. que quando você faz aquilo que você gosta, é importante. E verdade. a gente não pode ser hipócrita aqui Não, dizer ninguém está tirando os méritos das Não. boas ações, de ajudar o próximo, do olhar clínico, psicológico, pedagógico. Importante, top. Está em primeiro lugar, será sempre mais do que a minha própria vida. Ok. Mas existe um negócio, existe custo sobre isso. Sim. E somos um programa de negócio, não podia deixar de tocar nesse assunto, normal, como qualquer um outro negócio, como qualquer outro tipo de atividade e ramo clínico, né? Existe também o negócio, eu digo porque existem pessoas também que são empreendedoras e outros empresários, concorrentes ou não, né? Do ponto de vista de negócio, sem sombra de dúvida, o fato de você ter um mercado onde você teve o reconhecimento do espectro, ou seja, você aumentou essa quantidade de pessoas e essas pessoas passam a ter direito e têm a necessidade de um tratamento para ter uma qualidade de vida melhor, surge, sem sombra de dúvida, uma oportunidade de trabalho. Né? Isso por meio tanto de profissionais individualmente, que vêm desenvolver seu trabalho, fazer e oferecer isso ao mercado, como a de clínicas estruturadas. A Mundus nasceu nesse horizonte. A gente viu uma possibilidade de ter uma entrega num produto, vamos chamar assim, numa clínica muito bem estruturada, com, sem sombra de dúvida, o propósito de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, mas do ponto de vista de negócio, também é um negócio interessante. Né? Então, você abre esse leque. Hoje, a demanda por profissionais é enorme. Né? Como eu disse, o grupo Mundus aí chega perto de 800 pessoas. Né? E aí você abre esse leque para psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Isso é algo que é até bom, a oportunidade como essa para frisar, porque assim, as pessoas de uma forma geral, e eu que trabalhei com a educação, ainda não despertaram para a necessidade desses profissionais. A terapia ocupacional forma muito poucas pessoas por ano no estado de Pernambuco e no Brasil de uma forma geral. Eu estou fazendo uma comparação aí, eu não tenho os dados exatos, mas se você comparar, você forma 300 psicólogos e 20 ou 30 terapeutas ocupacionais por ano. É muito pouco. E paga muito bem. É um profissional hoje que, pela demanda, ou seja, existe uma oferta de emprego, uma carência desses profissionais no mercado. E as pessoas ainda não despertaram para isso. Mas, sem sombra de dúvida, abre um leque aí de oportunidade para vários profissionais de todas as áreas. E para as clínicas, sim, há um processo de expansão e aí entra um mérito, algumas ainda nesse formato mais antigo, vamos chamar, que começava de maneira muito espontânea, muito natural, às vezes a junção de 2, 3 terapeutas e não tem um processo muito bem organizado. Eu não sei quanto tempo isso vai perdurar, porque aí quando você entra com uma clínica como a Mundus, que tem um olhar, como eu bati algumas vezes aqui no podcast, né, que tem um olhar como ecossistema, ou seja, você tem a clínica, você tem o terapeuta, você tem o tratamento, você tem apoio de tecnologia, quando você tem toda essa infraestrutura, sem sombra de dúvida, você consegue, juntando essas ferramentas, trazer um resultado maior, tanto do ponto de vista de desenvolvimento desse paciente, como também a entrega
para a sociedade, aí envolve a família, a operadora de saúde, que termina também tendo um custo mais ajustado em cima desse tratamento. Então, o mercado de trabalho é um mercado promissor, paga bem, sim. mas a qualificação desses profissionais para poder estar. A Mundus também, até para os profissionais da área que estão nos assistindo, eu não sei se estou só conjecturando aqui, ela é apenas uma clínica de atendimento ou ela também pode ser, fica aqui minha sugestão, quem sou eu para querer opinar, mas sugerir, né, quem sabe, vocês colocarem no radar, estou aqui com o CEO, né, nada melhor do que falar com o dono para poder colocar como sugestão. Eu não sei se pode e como é que funciona esse universo. Mas ela também funciona como uma clínica, escola preparatória, eu vou usar esse termo, ela consegue preparar aquele profissional que apenas é da área de saúde, mas não tem essa especialização, já que é um mercado em ascensão e de grande crescimento no Brasil, e se há necessidade de ter esse profissional com essa qualificação no mercado? Veja, dentro do radar, ou seja, a gente tem alguns processos, sem sombra de dúvida, assim, eu não posso negar que para um profissional que está saindo hoje da universidade, ele ter a experiência natural de trabalho conosco, certamente já vai trazer um ganho absurdo. Por quê? Porque a universidade ela ainda não está pronta, né? De uma forma geral. Sim. Nem a universidade está pronta. Como a gente disse, é de 2013 para cá. Então, nesses últimos 10 anos, não deu tempo de você adequar a academia a preparar esse terapeuta, esse profissional a lidar dentro desse mercado. Então, um profissional que entra num cenário como a Mundus, grande, com uma grande quantidade de pacientes, com um monitoramento adequado e que tem uma preocupação com a formação, isso é essencial. Então, nesse último ano, são 4, 5 processos já de formação interno. Hoje ainda não está aberto para fora, então todo o trabalho da gente da Mundus Educação está sendo voltado para os nossos terapeutas, ou seja, quem está tendo a oportunidade de trabalhar conosco, ele está usufruindo de tudo isso, está tendo acesso a beber nessa fonte. A Mundus Educação, que é um outro projeto, como eu citei antes, ela hoje está voltada a profissionais, não necessariamente na formação para o profissional trabalhar na clínica. A Mundus Educação está dedicando os esforços à formação do profissional interno, isso para a clínica, e externo a gente está com profissionais de educação e profissionais de segurança, principalmente segurança pública e segurança privada. Né? Então, são cursos mais que não são para tratamento clínico, e sim de orientação a como se relacionar. Mas, como eu disse, não deixa de estar no radar, de repente, um curso de formação, sim, para esses profissionais, sem que necessariamente eles sejam colaboradores do nosso projeto. Sim. De repente, profissionais que têm interesse em aprender e ir para outras clínicas e ir para outros espaços. Muito bom. Para deixar claro que os colaboradores, né, da Clínica Mundus já são formados. São especialistas. Né? São especialistas, né? Mas mesmo sendo especialistas, eles não deixam de ter a formação continuada, né? Não, eu digo assim, até porque você, por exemplo, promoveu pelo menos uns cursos, um workshop, alguma coisa assim, nesse sentido, que eu acho que falta, me perdoe quem sou eu, de repente eu vivo em outro universo, mas eu acho que falta ainda um pouco de divulgação para os pais, as pessoas que têm esses problemas. Eu tento aqui me colocar na situação de um pai, de uma mãe que tem uma criança nessa situação e que precisa procurar um lugar, né, com essa especialidade para esse tratamento, e que ainda vai no SUS, chega no hospital e não sabe o que fazer, e na escola tem aquele processo. Eu acho que se houvesse uma informação para as escolas, vocês recebendo os alunos e se perceberem que tem essas características, nos procure, existe ele aqui vai ser um aluno, entendo lá da escola, de repente, não querer perder o aluno ali, é mais um e tal, mas às vezes é melhor você criar uma parceria e ter uma situação onde você possa realmente ter efetivamente um caso de sucesso, que não vai acontecer, espero eu, não estou desejando que não aconteça, mas dificilmente vai acontecer numa escola comum, no meio de tantas crianças, né, onde tem um lugar específico e que de repente, eu não sei, vocês podem até falar,
o acesso a esse tipo de tratamento, o custo desse tratamento. É um tratamento muito caro? Quanto é que custa hoje uma criança na Clínica Mundus? Eu não podia deixar de perguntar isso a vocês, né? Me desculpe, não tem nada combinado aqui, mas é natural, porque quem está vendo vai agora na Clínica Mundus, vou pedir para vocês deixarem o contato, né? E vão querer deixar os seus filhos, os seus primos, os seus irmãos. Como é que funciona? É só para criança? Tem um limite de idade? É um pagamento particular, através de planos de saúde, qualquer plano de saúde tem um nível. Como é que funciona isso efetivamente para quem está em casa? Porque a gente está já acabando, eu não podia deixar de perguntar isso a vocês. Vamos lá. Veja, o tratamento, ele é muito personalizado. É difícil, parece uma média. Não posso trazer para você como se fosse um cenário de eu estar não querendo responder, não é isso não. Mas ele é muito particular porque ele envolve o número de terapias que esse paciente vai fazer. Vamos colocar um paciente médio, se a gente fosse tratar num tratamento particular de 6 a 8 horas semanais, você vai ter aí uma ordem de uns 8 a 10 mil reais por mês. Sim. Tá? Quando você trata isso, hoje... O grande aliado das clínicas, ele termina sendo a operadora de saúde, que é quem consegue financiar. Infelizmente, a grande maioria das famílias não tem essa possibilidade. Eu sei que parece alto quando a gente trata dessa forma, você traz um número como esse, mas é um tratamento que envolve uma quantidade muito grande de profissionais. Fazendo uma alusão ali, similar a uma aula particular, se você imaginasse, é como se seu filho tivesse 4, 5 aulas particulares de um professor especialista todos os dias da semana, consecutivamente todos os meses. Então, assim, se você transformar isso em números, você não vai conseguir ter um número muito diferente desse. Né? Porque a gente, quando pensa assim, poxa, é um número muito alto. É alto porque esse tratamento é um tratamento individualizado e feito por especialistas. Ou deve ser. Lá na clínica Tá? Então, isso é um ponto que ele, vamos dizer assim, justifica essa margem de valor. A operadora de saúde termina sendo uma grande parceira porque, na maioria das vezes, você tem o poder público, e aí é uma observação, assim, ainda falta muito, então, infelizmente, aquelas pessoas menos assistidas, elas têm, de fato, dificuldade a encontrar acesso a tratamento, né, porque não tem esse profissional, ou porque os espaços não têm disponibilidade de vaga, e essas crianças e pessoas, de uma forma geral, terminam não tendo acesso à terapia. Como é que funciona, então? As pessoas que não têm condições procuram os hospitais? Não tem um atendimento, não existe médico, não existe um tratamento. Nada. Eles indicam, pedem para conduzir, porque quando uma pessoa carente se depara com um valor como esse, não tem condições. Não tem condições. Eu vou deixar, inclusive, mais uma sugestão aqui para o presidente. Se botar em prática, eu vou saber, eu quero minha comissão, viu? Tá. Por que não, vou jogar aqui uma ideia, se de repente já pode até estar no escopo de vocês aí, criar, tem que ter todo esse processo que o senhor falou, sim. Mas por que não a Mundus pode sair na frente? Então não vou falar não, porque tem a concorrência. Não tem isso. Vai querer pegar essa ideia que eu vou dar aqui e vai sair. A Mundus podia criar um braço na Mundus, ou uma opção ali, juntamente com o governo federal, uma possibilidade do governo federal bancar isso para a Clínica Mundus ou para outras clínicas que possam querer ter que existe essa carência, essa necessidade da população mais carente, que tenham seus filhos ou tenham as pessoas que precisam desse tipo de tratamento, né? Digamos, vamos botar aqui Mundus, né? Meu mundo, minha vida. Tem Minha Casa, Minha Vida, né? Não tem Minha Casa, o projeto Minha Casa, Minha Vida, que é para as pessoas mais carentes que querem ter sua casa própria. Meu mundo, minha vida. Então, é a parte onde 50%, 70% é financiado pelo governo federal, né? Para custear os custos de uma operação como essa, a gente sabe que existe, e ao mesmo tempo a pessoa mais carente pode ter esse acesso. Ou seja, vai ficar bom para todo mundo. Vai ficar bom para as pessoas que não têm acesso, e a Mundus também André, eu acho que o que a gente puder contribuir, a gente está aberto
Eu não sei como é que funciona na prática. Não, tá? não, eu não vejo nenhum problema nisso, não. Ao contrário. Como eu disse, o que a gente puder contribuir do ponto de vista social, a gente vai estar aberto a fazer, a parcerias, desde a orientação, da formação de profissionais, ou mesmo prestar o atendimento. Naturalmente, a gente precisa dessa contrapartida e desse envolvimento do ponto de vista governamental, de querer resolver. Sim. E isso eu dei uma base de tratamento elementar, colocando um paciente aí com 6 a 8 horas. Sim. Ana Paula sabe que isso pode se estender muito mais, e aí você tem pacientes muito mais caros, e estou colocando num preço, numa base de valor realista e boa para mercado. Se você for na prática e for pesquisar, às vezes o número fica muito maior do que esse. Então, eu estou puxando para dentro de uma razão pela questão de bom senso e de entender que o mercado ele tem um limite, né? Esse limite do respeito entre as partes, do ponto de vista financeiro também. Então, existe, sim, a possibilidade de se desenvolver, de se construir propostas de soluções juntos, por que não? Agora, é preciso essa conscientização do poder público. Eu vi recentemente uma ação, eu não recordo exatamente qual foi a prefeitura, que disse, não, vamos botar os assistentes terapêuticos, né, os acompanhantes terapêuticos na escola e tal, e pessoas que não tiveram acesso à formação básica, então pegavam alunos, às vezes, de uma série maior para dar o acompanhamento. Veja, a iniciativa é linda, é maravilhosa, mas também você ter alguém que não teve o mínimo de orientação pode complicar. Então, às vezes, o remédio mal aplicado, ele vira veneno. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Talvez, numa escala menor, uma iniciativa interessante seria, de repente, a formação por parte da prefeitura, do governo, para os seus profissionais de educação e de saúde. Então, que a gente pudesse fazer esse trabalho, sem sombra de dúvida, isso iria contribuir muito. Um trabalho de orientação à paz. Eu digo, se não for possível um trabalho com um tratamento propriamente, mas pelo menos que você desse essa assessoria à família saber como agir, né? O profissional de educação que muitas vezes está refém disso, porque assim, a partir do momento que você teve o reconhecimento, aumentou o espectro, muita gente com transtorno que não ia à escola, que está dentro da escola, e você tem um profissional totalmente, vamos chamar assim, que não teve esse amparo, que não teve orientação, vamos dizer assim, obrigado, porque ele está dentro da sala, ele não sabe como agir e pronto, toma o problema. Foi entregue na mão deles. Ou o profissional de segurança também, que está dentro da escola, que está em outros locais públicos, que ele não sabe sequer como reagir. Há algum tempo apareceu uma situação em São Paulo de um policial militar, ele foi chamado na escola, ele era segurança, para tentar conter uma criança que estava desregulada, e ele, até pelo vídeo, pelo menos pelo que eu pude perceber, não houve um exagero da parte dele, ele não sabia como segurá-lo. Então, um trabalho de contenção, de orientação, então ele não sabia como agir, e o rapazinho terminou se lesionando, quebrou o braço, alguma coisa nesse sentido. E a gente não pode esquecer, André, que essa criança que está hoje, e alguns que eram no passado, hoje já estão jovens, outros adultos. Então, assim, a gente na clínica atende todas as idades. Né? Não é comum, na maioria, boa parte das clínicas que hoje que abrem no mercado, elas estão focando o atendimento basicamente em crianças que, de certa forma, até pelo tamanho, são mais fáceis de lidar. Mas a gente não pode esquecer que essas crianças de hoje vão crescer e você vai precisar ter políticas públicas de capacitação, de orientação, até porque eles vão ter que ir para a vida social trabalhar e conviver com todo mundo. Até eles estarem no mercado de trabalho, né? Moradia. Então, precisa sim, é claro que as políticas públicas... É um assunto que rende, né? Se a gente deixar aqui, eu pensei que eu disse, rapaz, eu vou falar tanto que... Eu já mandei pedir o almoço aqui, já aqui Mas é um assunto que rende porque mexe com a sociedade como um todo, né? É algo que tem, e que tem, sim, a possibilidade de ampliação desses projetos. Foi só uma sugestão, viu, presidente? Não vai ficar incomodado, porque agora não. Tá mais uma coisa, ela vai parar a vida dele, né? Não. E eu também, André, eu acho que é importante a gente falar, assim, que você falou desse valor, né? Quanto custa cada criança, né? Esse valor é um valor determinado como o Léo está dizendo, assim, pelo mínimo, né? Assim, porque... Essa quantidade pequena terapia. De terapias, pelo mínimo, porque dependendo da
da necessidade e do comprometimento dessa criança, né, esse valor pode aumentar muito mais. Então, realmente, a sociedade, essa fatia mais carente, não vai ter condições de estar, né, bancando um tratamento como esse, né? E, então, é uma necessidade hoje que a gente realmente precisa, mas que precisa ser também, de fato, respeitosa com relação ao que nós vamos cobrar, que é o que realmente deve ser cobrado, né? E ter essa responsabilidade no que nós vamos entregar, né? Também, certeza, né? O que vai ser cobrado e o que nós vamos entregar. Em boa parte do mundo, quando você pega os países mais desenvolvidos, isso vamos dizer assim, quem assume de maneira mais evidente é o poder público. Sim. E ele se utiliza muito da escola. A escola termina sendo um grande aliado da clínica, sendo responsável por boa parte essas atividades de vida diária, esse processo, você termina tendo a formação de profissionais dentro da escola para fazer esse trabalho, associada a uma parte clínica. Então, você tem uma soma de forças aí e sem sombra de dúvida, o grande financiador de tudo isso termina sendo o Estado. Aqui no Brasil, isso ainda não aconteceu. Você tem hoje isso... ficou meio solto, ficou sob responsabilidade de ninguém, jogou para a família que na maioria das vezes não tem condição de arcar e caiu para a operadora de saúde. E a operadora é interessante, as operadoras de saúde num primeiro momento tentaram com uma certa rivalidade, um cenário de separação entre a família de um lado e o plano de outro. Hoje a gente sente, pelo menos em todas as reuniões que eu tive com os nossos parceiros de operadora de saúde, um desejo de resolver. Então, eles querem que tenha um bom uso adequado desse recurso, mas eles estão muito, pelo menos da relação com a Mundus, muito receptivos a ouvir, a dizer, não, vamos tratar. O que eles pedem de volta é essa responsabilidade, a correção, o respeito, a clareza, a transparência e a geração desses resultados. Então, o que eles estão atentos é assim, eu topo, junto com vocês, fazer o tratamento, eu pago, agora eu quero ver resultado. E a gente, como a gente está conseguindo trazer isso com transparência, as operadoras naturalmente se aproximaram e graças a Deus está fluindo. E esse valor, André, pode, como a gente diz, pode aumentar, e quando a gente fala desse valor, depende do tratamento, e também, assim, pela capacitação do profissional, né? Acho que Léo estava falando de um assunto muito, muito importante, que não é qualquer profissional, não posso pegar um estudante e transformar em AT, né? Ou em um estagiário, né? E isso faz também encarecer, né? Pouco mais as terapias, porque nós estamos tratando de especialistas na área para cuidar do seu filho, não é de uma pessoa que ainda está estudando, ainda está se preparando. Então, essa formação, né, também é importante, porque eu acho que a gente conversou aqui, eu acho que um pouquinho disso da outra vez, né? Eu acho que quanto é que você ganha, né? Quando é que um profissional ganha? Eu acho que vai muito da formação que ele tem, vai muito dessa experiência, e isso reflete diretamente no meu atendimento, na minha intervenção com o meu paciente. Então, esse valor não podia ser menos, jamais. Depende da variação. Assim, tem alguns tratamentos específicos, por exemplo, na unidade da gente de Boa Viagem, a gente tem uma clínica dentro da clínica, é uma clínica geral que vai atender o grupo de neurodivergentes, e você, dentro dela, você tem um espaço reservado a paciente com outros transtornos, né? Doenças genéticas, transtorno degenerativo, né? Então, esse espaço ele fica reservado e ele exige profissionais ainda mais especializados. Né? O tratamento com TeraSui, com PediaSui, a parte de hidroterapia e tantos outros são tratamentos bem específicos que às vezes duram horas e horas e horas de trabalho de um profissional especialista só naquilo ali. Aí a gente fala paralisia cerebral, microcefalia, tantas outras que exigem um nível de tratamento mais profundo e ainda mais cuidadoso.
Então, isso termina tendo uma... Por isso que eu disse, é tão difícil precificar, porque Sei. cada cenário é um mundo. Era só para poder ter um exemplo Tá aqui. bom? A gente queria ficar mais tempo, se deixar. A Não, gente vai passar muito mais tempo. Maravilha. Pensando nisso, a gente já convida novamente vocês. E quem são Maravilha. aquelas pessoas que a gente falou? Falou da doutora Mariel. Doutora Mariel. Lira, Ela pode vir, e né, da numa Luciana próxima vez Lira. também. Pode Pra sim. bater um papo com a Vou gente. fazer o convite. Pode fazer o Pode convite, né? sim. A gente Maravilha. recebendo aqui doutor Leonardo Lira, administrador, fundador, CEO lá da Clínica Mundos, também Ana Paula, psicoterapeuta, especialista em TEA, aqui no nosso programa Mercado Business de hoje. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Eu que agradeço. Paulinha, obrigado, viu? Obrigada, Mais uma André. vez aqui com a gente. Vamos Obrigado pela trazer. visita e pelo convidado tão ilustre. Gostou? Adorei. Ah, tá vendo? Tá bom, Adorei. obrigado. Adorei. Tu quase que pega meu lugar aqui, não fala quase nada. Vai chamar a Paulinha aqui para sentar na mesa nós quatro e já almoça e bate um papo aqui, né? Mas eu queria, antes de encerrar, que vocês, né, pudessem deixar o endereço da Clínica Mundos, né? O telefone de contato, as redes sociais. Maravilha. Presidente, fica à vontade. Vamos lá. Tá com você, Léo. Tá comigo, né? Eu não falei quase nada. Você não Vou falar falou um pouquinho quase agora no nada, final. Tá com você. O telefone, ele fica na sede, ele comunica todas as unidades, é o 4042-8989. Redes sociais, @Clínica Mundos. E-mail, clinicamundos.com.br. Clínica.mundos. Pois é. Joia. Esses são E aí, os contatos da são lá. os Quem contatos. quiser pode entrar em contato, vai ter uma Pode, pessoa lá pode qualificada sim. para atender e fazer Perfeito. algum Vai. processo de triagem Perfeito. para poder receber, dar informações, Conhecer o plano de projeto. saúde. Pode ir lá Isso. sem compromisso, levar o seu filho, né, quem quiser, para poder Perfeito. conhecer, se ambientar, sentir Isso. como é que vai É ser. importante as famílias irem Hoje são conhecer. quantos? São 4 unidades. São Onde 4 é que fica unidades. as unidades? Uma unidade fica na Ilha do Leite, na Rua Paissandu, número 112, ali na frente da Praça Chora Menino. Sim. Uma unidade na Agamenon, número 1198, fica ali do lado, perto do Clube Português, Sei. junto da Medical. Sim, McDonald's, mais para um pouco pra lá. Isso, um pouquinho antes, um quarteirão antes da McDonald's. Sim. Uma unidade que inaugurou semana passada em Caruaru, que é na Rua Che Guevara, número 10, bairro Universitário, ali do lado do Hospital da Unimed. E uma nova unidade que está abrindo essa semana, ela está no Soft Open, a partir de segunda-feira, a gente está só fazendo alguns ajustes e vai ter a inauguração no dia 12, oficialmente, que é na Rua Duque Estrada, número 115, Boa Viagem. Fica ali perto da entrada do Le Parque, ali Colégio Cognitivo, Sei. ali próximo, naquela Sei. rua de transição. São essas 4, e a central da gente fica, a central de serviço fica no edifício Charles Darwin, ali na frente do Hospital Português. Sim. Sala 2104, salas 214 é o andar. Joia? Joia, tá Joia, dado o recado joia, então, né? é. Não tem como você não encontrar a Clínica Mundos, né? Espero que tenha sido um bate-papo aí, você tem em casa, bem esclarecedor. Procurar lá o pessoal, com certeza você vai ter para o seu filho, para a pessoa especial que está com você, né? Essa pessoa tão importante na sua vida, levar para um lugar qualificado, que tenha uma capacidade efetiva de fazer você ser mais feliz ou encontrar felicidade naquilo que você está buscando, que é o bem-estar do seu filho, da sua irmã, do seu parente, uma pessoa que está com você, que precisa realmente ser atendida de uma maneira especial, né? De uma maneira realmente com esse cuidado, com esse olhar, com essa experiência que o pessoal da Clínica Mundos tem e pode oferecer para você em 4 unidades e com pessoas e profissionais muito qualificados. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Assim a gente encerra aqui mais um Mercado Business pela Play Hits TV. Não esqueça de compartilhar, deixar o like e aproveitar bem as nossas transmissões, tanto ao vivo como programas que acontecem gravados durante a semana, sempre com novos episódios e convidados aqui. A todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Obrigada.